Né? Então, vamos começar aqui, né, nosso vídeo diário sobre questões, né, geográficas. Bem, esse aqui é o conteúdo 6, né, dessa playlist, que é uma playlist voltada para o conteúdo do segundo ano do ensino médio. Esse conteúdo que nós vamos começar aqui hoje, né, a gente veio falando de questões econômicas, né, questões de índices econômicos, desigualdade socioeconômica. Nós falamos também um pouquinho aqui, né, sobre, né, a questão de como é que o trabalho ele se relaciona com a sociedade brasileira. E, né, nós vamos falar um pouquinho aqui agora da nossa biodiversidade. Então, eu vou gravar três vídeos, né? O primeiro é hoje, falar um pouquinho de como se forma, o que é o domínio morfoclimático, como esse domínio morfoclimático ele colabora, né? Ele colabora com a sociedade e como é que esse domínio morfoclimático ele é formado. Mas antes de começar aqui, então, já vou pedir aqui para você que ainda não é inscrito no meu canal que se inscreva, né? Isso ajuda muito para o meu trabalho. Eu sei que o meu trabalho ele tem o tema que nós trabalhamos aqui é um tema que ele não é tão popular, né? Mas é um tema essencial, né, para o desenvolvimento da sociedade de uma forma em geral. Bem, então aqui vou começar a nossa apresentação, né, do dia, né, que é sobre os domínios morfoclimáticos e como é que esses domínios morfoclimáticos eles são essenciais, né, para a formação da sociedade que vive naquele local, que depende daqueles recursos, né? Então, esse domínio morfoclimático ele é essencial, né, para a formação dos povos, os povos tradicionais e também, né, para a economia em geral. Então, iniciando aqui a nossa conversa, né, nossa conversa de todo dia aqui, é, o nosso objetivo aqui, então, é compreender o conceito de domínios morfoclimáticos. Então, afinal, o que é o domínio morfoclimático? Então, como ele é formado? O Brasil é um país que ele encontra-se no nosso território seis grandes domínios. Então, quais são esses domínios, né? Quais são as suas características, a sua relevância para a sociedade e os seus desafios, né? Então, tudo encontra-se desafios. Indicar e descrever os principais domínios morfológicos, né, morfoclimáticos do Brasil, né? Então, quais são esses domínios? Reconhecer os fatores naturais que influenciam a formação e a distribuição desses domínios morfoclimáticos. No caso, nesse vídeo aqui, eu vou trabalhar dois: o domínio morfoclimático amazônico e o domínio morfoclimático da Caatinga, né? Então, esses dois domínios morfoclimáticos e como é que eles, né, se distribuem. Como eu falei para vocês ali no começo do vídeo, o Brasil, ele encontra dentro do seu território seis, né, grandes domínios morfoclimáticos. Então, é impossível gravar um vídeo falando dos seis. Então, eu vou fragmentar esse conjunto em três partes. O amazônico e o da Caatinga, e depois falar de morros e cerrado. Aí nós vamos falar também da pradaria, né, e das florestas de araucária e da zona de transição. Então, a avaliação, né, avaliar as consequências da nossa atividade humana nesses domínios morfoclimáticos. Então, como é que nós, seres humanos, qual é a consequência? Como nós influenciamos? Como nós estamos afetando de uma forma negativa ou positiva, né, dentro desse domínio morfoclimático, levando em consideração que qualquer atividade humana, a mais simples possível, sempre ela provoca, né, ela vai causar consequências positivas ou negativas, né? A maior parte das vezes elas são negativas. Bem, então, a primeira parte aqui é descrever o conceito, o que é o domínio morfoclimático. Então, o conceito, ele se refere à classificação da paisagem natural baseada na interação entre fatores climáticos e geomorfológicos, né? Então, como é que aquela paisagem natural, aquela paisagem que não tem influência do ser humano, ela se formou e ela se mantém ali. Então, como é que aquela paisagem, ela está ali sendo
né, a base, né, a questão de como é que os seres vivos eles estão interagindo com o clima, como o clima está assim, interagindo com a hidrografia, com o solo, com a vegetação. Então, existe um conjunto de fatores que faz com que, né, ocorra, né, esse sistema, né, no caso do domínio morfoclimático. Em outras palavras, é um domínio, né, morfoclimático, é uma região onde o clima, a geomorfologia, ela é o processo, né, da formação do relevo, a interação entre todos esses elementos, né, que eu citei aí, e dando uma característica única ao ambiente, né? Então, no caso, cada domínio morfoclimático, ele tem características próprias. E essas características próprias, muitas vezes, mesmo em locais muito semelhantes no planeta, né, cada domínio morfológico, ele é único, né? Então, cada domínio morfoclimático, dependendo, né, da onde nós estamos citando, nós temos características próprias, uma biodiversidade própria, né, uma forma de interação com esse sistema, né, então tudo tem a ver. E nós vamos olhar para o nosso quintal. Então, olhando aqui, né, então quais são esses elementos que formam, né, o domínio morfoclimático? O clima, né, então a temperatura, a precipitação, a umidade, os fatores atmosféricos que influenciam na região. Questão de temperatura, dependendo da quantidade de radiação solar que o local ele recebe, ou a questão, isso vai ajudar com a evaporação da água, o ciclo da água ele se torna mais constante, né? Então, a questão da precipitação, da umidade atmosférica, os fatores dos ventos, né, também influenciam bastante, que vai formar o que nós chamamos de relevo. Então, o relevo, ele é formado a partir de como é que a situação, né, a questão do território, ele vai sofrendo a influência desses elementos, da chuva, do vento, então a questão do desgaste das rochas. Então, tudo isso tem a ver, né, com a formação dos acidentes geológicos, né? Então, o acidente geológico, nós temos a questão das montanhas. Então, como é que essa montanha, ela vai sendo modificada com o passar do tempo? Com a ação da chuva, com a ação do vento, com a ação da vegetação. Então, tudo isso vai provocando com que, né, as formações geológicas elas vão se modificando com o passar do tempo. A vegetação, então a cobertura vegetal, ela tem influência determinante para a formação dos domínios morfoclimáticos, influenciando no clima, né, e pelo solo, né? Então a vegetação, ela protege o solo, ela faz com que o solo ela retenha a umidade, ela faz com que o solo, em muitos locais que esse solo ele é pobre de nutrientes, ele vai se retroalimentar. Então a árvore ela cresce, ela vai perder as suas folhas, essas folhas vão cair no solo e elas vão se retroalimentar, né, dentro de um sistema bem organizadinho aí. E o solo, né, então os tipos de solos presentes em uma região, então que são resultantes da interação do clima, da vegetação e do relevo. Então, o Brasil, né, ele é caracterizado por um solo, né, formado a partir de rochas rochas, né, formado por basaltos rochas basálticas. Essas rochas, ela faz com que o solo, principalmente na região aqui sudeste e sul, né, nós temos uma formação do solo chamado solo de Massapê, que é um solo rico em nutrientes. Alguns lugares, como o solo da Amazônia, né, que a gente vai discutir nesse vídeo, né, o solo amazônico ele não é tão fértil, mas ele se retroalimenta. Sem a cobertura vegetal na Amazônia, a possibilidade da Amazônia ser um deserto é muito grande, né? Então, são fatores únicos que favorecem para a formação daquele sistema, né? Daquelas condições climáticas, da formação da sua biodiversidade. Então, tudo depende desses fatores. E o Brasil, né, como eu falei para vocês, segundo o geógrafo Abissaber, ele é um dos maiores geógrafos, né, do mundo, né, em seu período. Ele elaborou a divisão do Brasil em 6 grandes sistemas morfoclimáticos,
né? No caso, seis, o amazônico, que nós vamos discutir hoje, que é a partir da floresta tropical úmida, com alta biodiversidade, chuvas abundantes, o cerrado com a vegetação de savana, solos ácidos e o clima com estações bem definidas, seca ou chuvosas. Nós temos a caatinga, que é o semiárido aqui na região do Brasil, né, que também nós podemos chamar de sertão. Né? Então, no caso, a vegetação ela é adaptada a esse período, nessa região semiárida, e com cactos e espinhos, né? No caso, arbustos espinhosos. Nós temos mares e morros, que é a região litorânea, que vai desde o norte do Nordeste e ele vem descendo até o sul do país, né? Então ele é característico pela a questão do relevo ondulado, né? Tanto é que é morros e mares, né? Então é a faixa atlântica, né, do nosso território e ele é marcado pela vegetação da Mata Atlântica. A araucária, né? Então encontra nos estados do sul do país, né, do interior dos estados do sul do país, ele tem o clima subtropical e a presença de um solo fértil. Então, a questão da formação do solo basáltico, né? E esse solo, ele influenciou muito, principalmente por conta da questão, né, do uso desse solo para o plantio de café. E essa região, né? Essa região, ela tem, né, a região, parte do sudeste, parte do sul, ele é importante por conta dessa área, né, tão expressiva para a agricultura. E nós temos as pradarias, né, que são locais onde tem a característica, né, por campos de pastagens e com clima subtropical e solos férteis, né? Então essa região ela é essencial para principalmente para a questão da pecuária, né? Então o sul, o Rio Grande do Sul, ele é marcado, né, por seu histórico do agropecuário, né? Então a questão da pecuária e da produção de soja, produção de arroz, então é uma região muito importante dentro dessa dinâmica. E nós temos também a área de transição. São áreas aí que eles mesclam, ele vai misturar cada domínio morfológico dentro de um mesmo território. Então, tem períodos de transição, que a gente vai discutir aí também. Então, esses domínios, eles ajudam a entender a diversidade ambiental que nós encontramos no Brasil, a dinâmica ecológica, as diferentes de cada região. Então, quais são as diferenças dessas regiões? Por que, né, nós encontramos, né, a questão de recursos diferentes em cada região, que vai ser utilizado para o desenvolvimento da sociedade. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade tão diversa, além por conta da questão biológica e cultural, mas também as questões, né, climáticas desses recursos, né, esses recursos ambientais que nós encontramos no nosso país. E eles são fundamentais para o planejamento, né, o planejamento ambiental, a conservação desses recursos, para que as futuras gerações elas possam, né, usufruir esses recursos também. Então, o primeiro domínio morfológico aqui que nós vamos estudar, morfoclimáticos, é o amazônico, né? Então, como eu comecei lá, o domínio morfoclimático amazônico é uma região mais, né, fascinante do planeta, né? Por conta da questão da sua grande biodiversidade, né? A sua grande capacidade de se adaptar, né? Principalmente caracterizado por uma floresta tropical úmida, né? Isso não quer dizer que floresta úmida não pegue fogo, né? Aí fica a dica, né, para aqueles que ainda duvidam. Então, esse domínio, ele possui uma série de características únicas. A questão do clima. A média de temperatura é uma média de temperatura elevada. O ano todo, a mínima, ela gira em torno de 24, a média mais alta, ela gira em torno de 27. Quer dizer que, se você pegar todas as temperaturas durante um ano e você fazer uma média entre elas, a média mínima é de 24 graus, a máxima é de 27. Então, é uma temperatura, né, que favorece principalmente o ciclo da água ali na região. Por quê? Né? Nesse caso aí, a região ela conta com um volume de água anual muito elevado, né? Então, uma quantidade de chuva todo ano, ela gira entre em torno de 2.000 milímetros a 3.000 milímetros anuais. Então, essa questão do clima, ele favorece, né? Ele vai ser essencial para a exuberância da vegetação. Então, essa vegetação tão farta, essa vegetação tão diversa, essa vegetação tão assim, fascinante, né? A Amazônia, nós temos plantas que até os dias de hoje, né?
O europeu, ele chegou aqui na América do Sul em 1500, né? Mas até os dias de hoje nós descobrimos, né, espécies de vegetação, né, de plantas e de animais que até então nunca tinham sido catalogados, né? Então, a Amazônia, ele é fundamental dentro desse contexto. Como eu falei aqui para vocês, a questão da vegetação. Então, a vegetação, ela é o tesouro, né, da Amazônia, né? Então, como a vegetação densa, estratificada, então ela tem uma vegetação muito diversa. A floresta, ela possui uma camada de árvore muito, assim, substancial, né? Uma camada que, assim, o que faz com que a floresta continue em pé é ela mesma. Então, os arbustos, plantas rasteiras, plantas altas, né? Então, as árvores podem atingir uma altura de 50 metros de altura, né? Então, uma altura considerável, pensando em árvores, em vegetação. Então, isso faz com que haja uma região de mata fechada que abriga uma imensidão, né, de animais e de plantas, levando em consideração que existe o processo de retroalimentação, né? Então, a planta, ela cresce e as folhas caem, essas folhas elas se decompõem no solo e que a planta usa esses nutrientes dessa decomposição das folhas para que ela se autoalimente. Isso também funciona com os animais. Então, o maior segredo da Amazônia é isso, é sua retroalimentação. O relevo, ele é predominantemente plano. Quando nós falamos em geologia, a Amazônia, ela é resultado, né, da decomposição do relevo, né, a questão dos rios. Os rios, os principais rios da Amazônia, são rios que carregam uma grande quantidade de sedimentos e a floresta, né, ali o solo da Amazônia é uma planície, né, um solo plano, né, e algumas situações são planaltos ou depressões. Então, a presença de rios e igarapés é uma característica marcante, formando uma complexa rede hidrográfica que desempenha um papel crucial na ecologia da região. Então, o segredo da Amazônia são os rios, é a floresta, é a formação geológica única que nós temos aqui nessa região. Se nós traçarmos uma linha entre a Amazônia e o deserto do Saara, nós estamos quase na mesma latitude. Então, como é que nós vamos explicar aqui uma formação de uma floresta tão diversa e do outro lado um deserto tão seco? Né? Então, são características do relevo, né? A característica da hidrografia. O solo. O solo é um solo pobre, né, em nutrientes devido à intensa lixivação. Então, o que é a lixivação? A lixivação é quando o solo ele é lavado pela chuva. Então, quando há uma chuva intensa, né, então ela vai carregar tudo que tem no solo, né? Então, isso faz com que o solo da Amazônia é um solo pobre, então não é um solo próprio para agricultura. Então, se você substituir a mata da Amazônia por lavouras, nós teremos um sério problema. Primeiro, o ciclo da água ela vai se quebrar. A questão do solo, ele sozinho não é um solo fértil, ele não vai cumprir o papel de produzir uma quantidade considerável, né, de recursos, e isso é algo essencial, né, é essencial para o nosso dia a dia. Então, no caso, o relevo também ele é muito importante para desempenhar um papel crucial na ecologia da região, né? Então, o relevo, ele faz com que os rios eles corram de uma forma devagar, né? Então são rios de planícies e de planaltos, então são rios que serpenteiam o território. Eles não são rios velozes, eles são rios lentos. E isso faz com que, né, isso mantenha a umidade, as condições da evaporação da água constante. Então é um clima constante ali na região. Apesar, né, que nós estamos falando do solo, né, então nesse caso a Amazônia ele é coberto por uma camada rica de matéria orgânica por conta da decomposição da vida que eu já falei aqui para vocês, e isso vai fazer com que a cobertura da floresta ela se mantenha sempre saudável. Então, se você tirar um elemento desse sistema, é a mesma coisa que você tirar uma carta de um castelo de cartas, ele vai desabar. Isso é um fato. A questão da hidrografia, né? Então, a quantidade de rios.
é algo impressionante. A bacia amazônica é a maior bacia do planeta, né? Então, quando eu falei de bacias hidrográficas para o primeiro ano, a bacia hidrográfica da Amazônia, ela é a maior do planeta, e nós, Brasil, o Brasil em si, ele concentra no seu território 12% de toda a água doce presente no planeta. Então, 12% é muita coisa. Isso quer dizer, se você pensar em 100 garrafinhas de 1 litro que é produzido no mundo, que é fornecido às pessoas, 12 dessas garrafas, né, estão presentes no Brasil. As outras as outras 88 garrafas, elas vão estar sendo distribuídas para todos os outros planetas, ou os outros planetas, os outros países. Então, né, o Brasil, ele é um país, assim, muito importante nas questões dos recursos hídricos. A biodiversidade, né, também que é um ponto essencial por conta desse sistema morfoclimático. Existe, né, uma grande quantidade de plantas, animais que são abrigadas ali naquela região, e isso é fundamental nós analisarmos cada parte desse sistema para nós chegarmos, né, a essa conclusão que a floresta amazônica, né, o domínio morfoclimático, ele é o lar de vários, né, de espécies únicas, ali na nossa fauna, como a questão dos jaguares, das araras, das preguiças, de infinitos insetos e plantas. Então, quando nós pensamos na questão da biodiversidade, ela também é uma riqueza muito expressiva, é uma riqueza pouco explorada. Nós temos recursos que nós ainda nem conhecemos. E com o andar da carruagem, se nós continuarmos depredando esse sistema morfoclimático, a possibilidade de nós perdermos essa riqueza biológica, ela é muito presente, né? De nós perdemos essas riquezas. E isso vai afetar tudo, afeta a sociedade, afeta o planeta, levando em consideração que a Amazônia, ela é, né, além de ser o pulmão do planeta, ele também, ela regulariza o clima numa grande parte do planeta. A importância da ecologia, como eu coloquei, começando a colocar aqui para vocês, a Amazônia, ela é um grande sumidouro de carbono, né, e da influência de precipitação pelo mundo, né? A região aqui sudeste, nós estamos sofrendo muito com a diminuição das chuvas por conta da questão da Amazônia, né? Então, o que isso significa, né? Então, a Amazônia, ela captura o dióxido de carbono que nós lançamos na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, né? Então, a Amazônia, ela tem um papel fundamental dentro dessa retirada, né? Desse dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono, quando a floresta, ela não está em pé, esse dióxido de carbono, ele volta para a atmosfera. Porque normalmente quando ocorre a queimada indiscriminada, o que acontece com esse carbono? Ele volta para a atmosfera, aumentando os problemas do aquecimento global. Então, a Amazônia também, ela tem um papel fundamental para o oxigênio, ela produz muito oxigênio. É, Podemos dizer que ela é o pulmão do mundo, né? De uma certa forma, que ela colabora para a produção de oxigênio, e também tem a questão aí, né, do processo, né, de manter o equilíbrio na nossa atmosfera. Os desafios mais importantes encontrados na Amazônia é enfrentar o desmatamento, a exploração ilegal de madeira, a mineração e a expansão da agricultura. É, Bem, então aqui é um tema bem delicado que muitos podem estar aí, né, se remoendo na cadeira, aqueles que estão vendo, ou porque não acredita que isso aqui é mimimi, mas vamos lá. A agricultura, ela substitui a mata nativa por um produto agrícola que ele muitas vezes precisa ser adubado, ele precisa ser regado para que tenha o seu resultado final. Isso é fato. Quando nós tiramos a floresta, né, principalmente da região ali que a Amazônia ela se encontra, nós alteramos todo o ciclo da natureza. E isso, né, vai afetar a todo o planeta, né? Nós estamos sentindo o processo disso, né, o processo desse dia a dia, né, dessa questão da retirada da Amazônia. Isso vai provocar
a diminuição do ciclo de chuva, a poluição, né, ela vai se tornar cada vez mais forte. Tanto é que o ano passado a gente viu algo que foi assustador, né, que vê rios tão importantes como o Rio Negro, o Rio Solimões, eles baixando a um nível nunca visto na história, por conta que nós estamos alterando os regimes de chuva, né? E isso, né, de uma certa forma ou de outra, não é engraçado, né? É, muitas vezes eu fico me perguntando aqui, né? O porquê que eu não chego a tantas pessoas? Porque aquilo que eu falo é algo desagradável para as pessoas. Porque não é piadinha, não é brincadeira, né? Então, dentro desse contexto, né, muitas vezes existe essa questão do que é necessário ser dito. E a questão, se nós continuarmos derrubando a Amazônia, né? Talvez os nossos filhos, os nossos netos, eles não terão a oportunidade, né, de ter uma vida digna. A questão de chuvas, questões de alimento. Então, é um processo, né? É uma questão de retroalimentação. Se você mantém a floresta viva, ela vai te ajudar. Agora, se você destrói, se você assassina a floresta, automaticamente nós vamos sentir os problemas em todas as regiões do Brasil, falando no nosso quintal, também falando em regiões como os países vizinhos, como a Argentina, a Colômbia, o Equador, que já vem sofrendo com questões climáticas também, né? Então, não fica só recluso, né, preso no Brasil, mas também em todas as regiões. E, né, como todo o tema aqui, vou colocar para vocês um responda aí rapidinho, né, para vocês colocarem, né? Então, como o estudo da Amazônia, ele pode ser integrado com outras disciplinas, né, como a biologia, a geografia, as ciências ambientais. Então, como é que o estudo da Amazônia ele é essencial para se compreender todas essas disciplinas que eu coloquei aqui para vocês? E discuta a importância da Amazônia, né? Discorra, escreva, né? Como a importância da Amazônia para a cultura e a economia do Brasil, né? Então, eu coloquei aí vários exemplos, né? No caso, né, uma coisa que eu não falei aqui, que dentro da Amazônia existe várias cooperativas de coletores, né? Coletores de sementes, de nozes, de cocos, e esses produtos eles são essenciais para a indústria de produtos farmacêuticos, de produtos, né, a questão dos produtos de beleza. Então, todos eles utilizam esses produtos que são retirados da floresta, né? Então, existe um potencial econômico muito grande em manter a floresta. E também uma outra coisa que é muito essencial, né, a questão da preservação da cultura, né, da cultura dos povos que vivem na Amazônia. Então, quando eu vejo missões, né, no caso, grupos de pessoas que vão lá para a Amazônia para tentar converter, né, convencer pessoas que a religião de uma é melhor que a outra, isso me deixa preocupado, porque milhões de milhares de anos de cultura, ele é jogado fora, ele é destruído por conta desse processo de aculturação, né, processo de você impor uma cultura que não é dos nativos. E isso vem acontecendo desde 1500, né? Quanta riqueza cultural nós não perdemos de lá para cá, né? Isso é essencial. A caatinga, né? Então, o domínio morfoclimático, que ele é o árido, né? O semiárido do Brasil. Então, ele corresponde a 11% do território nacional. Este bioma é um exemplo notável da adaptação das condições às questões, né? As condições áridas e semiáridas apresentadas ali na região. Então, esse domínio morfoclimático, ele tem uma característica muito importante, que é nós estudarmos como é que as plantas, como é que os animais, eles vão se adaptar a esse clima, né, extremamente hostil. Hostil, mas não impossível de viver, né? Então, o clima da Caatinga, ele é o semiárido, ele é composto por altas temperaturas, como eu falei ali para vocês na floresta amazônica. A média de temperatura, a mínima é de 25 graus e a mais alta, né, a temperatura mais elevada, média anual é de 30 graus Celsius. Então, a precipitação ela é baixa comparado com a Amazônia, né? Então, a Amazônia ela tem uma média de 2.000 a 3.000 milímetros
por ano, enquanto ali a Caatinga, nós temos um mínimo de 250 milímetros ou 800 milímetros ao ano. Então, nós temos longos períodos de seca que são comuns, né? A questão com intercalados períodos de chuva intensas e esporádicas, que moldam a paisagem, né? E a vida da região. Então, nós vemos muito essa questão da chuva, que é algo essencial para a formação da vegetação, da vida biológica, né? Entre outras coisas. E também vai moldar a cultura, né? Tanto é que um símbolo da região aí, né, no caso, um cantor, né, um compositor muito importante dessa região é o Luiz Gonzaga, né? Então, o Gonzaga, ele vai trabalhar muito essa questão do povo sertanejo, a questão da música Asa Branca, né? Então, aquela questão da esperança pela chuva, a esperança, né, por tempos melhores. E essa região, ele é o exemplo disso, da adaptação, a questão de que você precisa ser resiliente, né? No caso, né, de se adaptar às condições, né? Mas usar os recursos para que você possa ter uma vida digna. É sempre importante colocar isso, a dignidade da vida. Bem, então a vegetação. A vegetação da caatinga, ela se adapta, né, à sobrevivência naquela região extrema. Então, as plantas, elas são xerofitas, como cactos, né? No caso, o mandacaru, o xique-xique. Então, os arbustos são espinhosos, né? Então, são, né, predominantes. Durante as estações secas, muitas plantas perdem suas folhas para a redução da perda de água, conferindo uma paisagem de aspectos, assim, esbranquiçada, né? Como assim esbranquiçada, né? Porque a questão da questão da absorção da radiação solar. Então, se nós estamos falando que essa vegetação ela se torna esbranquiçada, quer dizer que ela tem uma tonalidade quase branca. Isso faz com que a radiação solar ela seja quase toda refletida. Então, ela não acumula calor dentro do seu corpo, né? A planta, assim, ela faz com que ela não acumule radiação, e isso vai fazer com que a evaporação da água ela diminui. A origem da palavra caatinga vem do tupi-guarani, que quer dizer floresta branca, né? Então é um exemplo aí. Então a flora, ela é rica, né? Espécies endêmicas, né? Que a questão, né, de processos, né, em locais específicos, elas se adaptam às condições adversas, né? Então o cacto, né, ele é um tipo de elemento presente em regiões áridas, porque ele consegue capturar água do ar, né? Então, ele retira a umidade do ar para poder, né, usar para fotossíntese, para se manter vivo, né? Então, as plantas e os animais são altamente adaptados. O relevo ele é variado, composto por depressões, planaltos e serras. A topografia influencia na distribuição da vegetação, das atividades humanas, como a área mais elevada e acidentadas contrasta com as regiões planas e baixas altitudes. Então, dentro do processo econômico, né, no caso, a criação de animais, de caprinos, dos bovinos, né? Porque a introdução da pecuária no Brasil, ela foi a partir do Nordeste, né? Então, o litoral, ele era utilizado para plantio de cana, né, cana-de-açúcar, para que o boi que era criado solto, ele não afetasse a produção de açúcar, ele é colocado nessas regiões interioranas, no caso, né, aí, né, da Caatinga. E como esses bois eles eram criados soltos, então isso faz com que os bois eles se expandam, né, para o interior do país. E isso, né, é um exemplo, né? Então, a questão da caatinga, ele tem todo esse processo histórico, né? Então, a questão de que o relevo, ele é fundamental. O solo, ele é um solo extremamente raso, né? Assim, pedregoso. Então, nesse caso, o solo, ele é um solo pobre em nutrientes. Isso também explica o porquê, né, que a vegetação, ela não é tão exuberante como a amazônica. Por quê? Porque a região ali da Caatinga, ele não conta com uma bacia hidrográfica tão expressiva como a bacia amazônica, né? Isso vai fazer com que a região ela seja seca
Isso dificulta a agricultura e outras atividades econômicas que dependem do clima, né? No entanto, a vegetação ela é adaptada, consegue sobreviver e prosperar nas condições desafiadoras. Então, toda vez que eu assisto programas sobre as condições da agricultura, o que mais me impressiona é a questão de como o povo sertanejo ele pode se adaptar às condições tão extremas, né? No caso, né, você usar a vegetação nativa para alimentar as criações, a questão da palma, né, do xique-xique, então todas essas plantas, né, que são utilizadas para, mesmo com todas essas dificuldades, ainda ter uma produção significativa, né, uma produção de subsistência, né? Então é uma região que ele necessita de cuidados, né, necessita do olhar mais carinhoso, né, da sociedade de uma forma geral, né? Muitas vezes a gente tem um olhar muito preconceituoso para essa região do país. E a questão da hidrografia, como eu falei para vocês, a hidrografia da Caatinga, ela tem rios intermitentes, né, que são rios que quando há precipitação, eles correm, quando não há precipitação, em período de seca, eles deixam de fluir. O principal rio que nós temos aí na região da Caatinga, né, que chega ao Atlântico, à Mata Atlântica, é o São Francisco, né? O São Francisco, ele é considerado o rio da integração do interior, né? Então, no caso, o Rio São Francisco, ele corre em regiões mistas, de seca, né, de regiões extremamente áridas e regiões que têm um ecossistema muito expressivo, que no caso era a Mata Atlântica, né? Então, o Rio São Francisco, ele também passa por uma questão importante nos dias de hoje, que é a questão da transposição. É quando há um desvio de parte desse recurso hídrico para regiões onde não tem esses recursos hídricos. Então, isso faz com que, né, com que o Rio São Francisco ele seja fundamental para a vida ali na região. E esses animais, né, essas plantas, eles vão se adaptar à quantidade de água que eles têm disponível. A biodiversidade, então, apesar da dificuldade, a caatinga ela é muito rica na sua biodiversidade. Muitas espécies são endêmicas, né, de plantas e animais. A fauna, incluindo espécies de tatu-bola, arara azul, né, de lear, né, no caso, temos o veado catingueiro, né, todas adaptadas às condições, né, daquele ambiente tão seco. A flora também ela é diversificada com plantas medicinais e, né, de uso econômico, né? Quando eu gravei o vídeo falando sobre a economia do Brasil, parte das drogas do sertão, elas são retiradas daí, né? Elas são retiradas da caatinga, né? No caso, plantas que eram utilizadas pelos povos tradicionais como medicamento, né, que vão ser levadas para cidades, né, do litoral e vai ser também uma fonte muito importante de renda para a população. E isso, né, com o passar do tempo, ele vai se tornando uma atividade muito rentável, né? Mas a gente vai ver que nós também temos a questão da importância da ecologia. Então, a caatinga, ela desempenha um papel crucial na manutenção da biodiversidade, na regulamentação dos ciclos hidráulicos, né, de nutrientes. A vegetação, ela é adaptada, como muitas vezes estou colocando aqui, né, mesmo com as condições do solo extremas. Então, quais são os desafios? Então, a Caatinga, nós temos hoje muito debate falando sobre o enfrentamento dos desafios da Caatinga, a questão do desmatamento, quando nós retiramos a vegetação nativa e substituímos essa vegetação nativas por plantas comerciais, né? No caso, a substituição, né, dessa vegetação, que vai provocar a desertificação e a exploração intensa desses recursos hídricos, né? A questão do que preocupa muitos ambientalistas sobre a questão da transposição do Rio São Francisco. Nós temos vários exemplos no planeta de esgotamento dos recursos hídricos quando ocorrem, né, a questão da agricultura intensiva. Então, a questão da degradação do solo, que quando há a retirada da mata nativa, que protege o solo, também é um problema muito importante, que vai afetar a biodiversidade, porque o animal, a planta, ela está muito bem adaptada naquelas condições que ela encontra ali. Quando há uma mudança nessas condições, mesmo que mínima, isso afeta drasticamente a vida ali naquela região. A questão de se pensar
né, da conservação do bioma para manter o estilo de vida, a cultura daquela população, e isso ele é essencial para garantir o ecossistema, né? E para a gente finalizar aqui também, né, nós temos um Responda aí, né, que é a questão de vocês colocarem aqui nos comentários o que vocês acreditam, né, que isso está sendo mostrado para nós, ele é importante. Então, o que faz a Caatinga ele não receba a mesma atenção dos outros biomas do Brasil, né? A Caatinga não receba a mesma o mesmo cuidado, o mesmo carinho, né, dos políticos, da economia, né? A gente sabe que culturalmente, né, na indústria cultural, uma grande parte dos elementos culturais que hoje nós cultuamos, como a música sertaneja, o forró, né, o baião, ele surge nessa região, mas se torna uma mercadoria, né? A figura do vaqueiro, né, né, a figura do sertanejo, ele se torna um ícone comercial e não mais um ícone, né, cultural. Então, o porquê que isso acontece? Então, como a atividade humana, ela impacta negativamente nesses domínios. Então, né, como é que nós, seres humanos, nós estamos afetando, nós estamos destruindo, nós estamos depredando esse sistema que ele é frágil, né? Então, como é que a atividade humana, ela impacta negativamente todo esse sistema? Então, aqui, né, eu já vou finalizando, né, vou me despedindo de vocês aqui hoje. Agradeço, né, a vocês que estão aqui comigo durante esse tempo aí, né? Acredito que nós podemos conversar mais sobre o assunto, nós podemos debater mais sobre esse assunto. É um assunto que ele é sensível, né? É um assunto que ele gera várias interpretações, várias polêmicas, e quando, né, esses assuntos eles geram polêmicas, geram debates, muitas vezes a gente leva esse debate para um outro lado que ele não é tão legal, né? Ele pode gerar vários problemas. Então, aqui vou agradecendo, né? Logo, né, continuando aqui, né? Então, se você ainda não é inscrito aqui, né? Se inscreva. Se você está gostando aqui do que você está vendo, deixa aqui o seu like. O comentário também é muito importante. Compartilhe com quem você achar que precisa, né, desse conteúdo. E assim a gente vai, né, trabalhando as mazelas do nosso país, né? Muitas vezes por falta de espaços para debate, ou muitas vezes, literalmente, né, para empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Então, muito obrigado aqui e até a próxima.